Olá, boas-vindas à Magia de Lótus. Eu sou o Bruno Monteiro e agora eu vou fazer aqui um vídeo sobre as energias da semana. Aquele vídeo que vocês já estão acostumados, quem já me segue já está acostumado a ver o vídeo das energias da semana, né? É, essa aqui é a continuação, né? Quem não viu o vídeo respondendo perguntas que foram deixadas lá no Instagram, na caixinha do Instagram, né? Na verdade, essas daí foram pessoas que deixaram no direct, né? E aí eu respondi. Vou deixar aqui depois para vocês um linkzinho aqui para vocês acessarem. Então acesse depois ou segue lá no YouTube tá lá o videozinho para vocês verem, tá bom? Com as duas tiragens que eu fiz, para vocês conhecerem quais são as tiragens que são feitas. Algumas são várias, né? Cada tipo de questão que é feita é um tipo de tiragem que a gente faz, né? Mas só para vocês terem uma ideia de quais são as tiragens, como que é feito, né? Às vezes as pessoas têm curiosidade de saber, nossa, mas como é que é uma consulta de tarô, né? O que que é feito numa consulta de tarô? É claro que na consulta de tarô existem todo, né? Ali, gente, foi é, só respondendo uma pergunta específica, né? É, não é a consulta em si, né? A consulta em si tem toda uma outra coisa, né? A pessoa vai vir, tem todo um preparo, a pessoa vai chegar, né? Se for tanto presencial quanto online, então tem todo um outro requinte ali, né? Digamos assim. Tem a consulta dividida em duas etapas, né? Antes a pessoa faz as perguntas, tem uma outra etapa antes. Então, assim, é um outro Paranauê, digamos assim, né? É, mas você já tem uma noção de como que é as perguntas que são feitas pro tarô, como é que são, como é que é feito, né? Para quem nunca viu um jogo de tarô, já tem mais ou menos uma noção de como que é feito como que é a pergunta, como que é feita a resposta, né? Como que a gente tira a tiragem pro tarô para quem nunca viu, tá bom? Por isso que eu quis fazer também, né? Respondendo, porque às vezes a gente só põe na caixinha a resposta, às vezes a pessoa não sabe nem, né? Nossa, né? Como é que ele tem aquela resposta? Como é que surgiu aquela resposta? Tá ali para vocês verem também, tá bom? Então hoje eu vou fazer aqui, né? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu tinha falado no outro vídeo que ia ser dividido em três partes, mas aí no final, como ele ia ficar muito longo, eu acabei deixando só um vídeo só com as questões. E aqui eu vou fazer o nosso vídeo tradicional, que ele toda semana, todo domingo, a gente faz aqui das energias da semana. Então, vamos aí nos conectar, vamos, né? Aquele momento de você se silenciar, manter aquele momento de montar uma dica que até uma amiga minha falou comigo essa semana, que ela perguntou assim, como que você monta o altar seu, quando você vai tirar tarô, essas coisas, como que você monta? Eu até fiz um vídeo, meio que mostrei assim, né? Mas o altar em si, né, que não é bem o altar, né, é a mesa que eu tiro, né, mas você pode montar o altar como você preferir, você monta do seu jeito, né. Eu aqui, eu gosto de colocar vela, um cristal, eu gosto de colocar um elemento, um símbolo de cada elemento da natureza. Então eu tenho o cristal representando a terra, né, simbolizando a terra, uma taça de água aqui, ó. É que muitas vezes não aparece no vídeo, né? Mas tem uma taça de água aqui representando a água, né? Então, o cristal representa a terra, que representa o material. A taça de água que representa o emocional. A vela, que é aqui, vou pegar aqui, peraí. Calma aí, gente. Tá meio descolocado aqui, calma aí. A vela que representa o fogo, que é o espiritual, entendeu? E às vezes, é que nem sempre eu consigo colocar, mas às vezes eu coloco o incenso, que seria o ar, né? Que é o fogo e o ar, né? Que é o mental.
Mas hoje, por exemplo, é que eu não consigo mostrar, mas tem ali o aroma, né? Como é que fala? Ah, o óleo essencial, né? Que seria o aroma que vai representar o mental, que o cheiro vai mais pro mental. Então, você coloca uma coisa de cada elemento, entendeu? Você pode colocar imagens, se você gosta de ter imagens de santos, essas coisas, entendeu? Aquilo que vai fazer você se conectar espiritualmente, tá bom? Então, se você quiser pausar o vídeo, pausa, tá bom? E aí eu vou virar a câmera aqui para a gente poder fazer o momento. Aqui, ó, vocês já vão ver, ó. Tem os cristais, tem as velas, tá vendo? Só o óleo essencial vocês não vão ver. E aí pra gente poder se conectar com o tarô, com o momento divino, então, se quiser pausar, fazer uma oração, fazer um momento de silêncio. E hoje tá gostoso esse dia hoje aqui em Taubaté, né, em São Paulo. Tá um dia chuvoso, tá um dia gostosinho. A gente adora esse barulho de chuvinha pra meditar. Ai, adoro esse barulho, gente. Se tem uma coisa que eu amo, é esse barulho de chuva. Depois comenta aqui embaixo se vocês gostam também pra meditar. Silêncio, barulhinho de chuva. Ai, gente, uma chuvinha no telhado, esse barulhinho. Ai, eu amo. Por mim, eu ficaria o dia inteiro jogando tarô. Eu não faria mais nada, não saía nem de casa, ficaria o dia todo fazendo isso, só barulhinho de chuva. Só um pequeno comentário antes de tirar aqui. Duas coisas que eu amo fazer, para vocês me conhecerem melhor, né? Duas coisas que eu amo fazer quando tá chovendo. Eu adoro, se eu puder, eu fico o dia inteiro fazendo. É isso, esse momento de conexão espiritual, de conexão com o tarô, assim. E ficar fazendo meus estudos, sabe? Ficar lendo, ficar é, estudando mesmo, assim, sabe? Ficar escrevendo, ficar. Ah, eu adoro essas coisas, gente. Eu gosto de ficar quietinho, assim, eu adoro, eu amo. Então vamos lá. Então agora vamos refletir então o que esperamos para essa semana. Você espera para essa semana. Eu vou deixar essa cartinha aqui. Aqui a gente vai no improviso, tá, gente? Porque o espacinho aqui não permite muita coisa. Olha que essa semana o conselho é muito interessante.
Eu vou ler o nome da carta que tá aqui, mas eu vou explicar para vocês qual que é o nome original dela, tá? O Monumento de Pedra e a Rainha de Cálices. A Justiça e a Rainha de Copas. Se eu for resumir o conselho dessa semana em uma única frase, para ser bem assim, prático, seja mais racional e menos emocional. Basicamente é isso. Basicamente, o conselho do tarot para essa semana é: seja mais racional e menos emocional. A justiça, ela é uma carta que ela vai falar pra gente. Se a gente for olhar aqui, eu não tô aqui com, nesse momento, eu não tô aqui com o meu tarô de Rider-Waite, né? O tarô tradicional de Rider-Waite. Mas a gente olhar a carta da justiça mesmo, o tarô de Rider-Waite, a gente vai ver que a justiça, ela é aquela que está sentada e ela tem de um lado a espada e do outro a balança. Aqui a gente tem a balança também, né? O símbolo da balança. A balança é em todo lugar, né? Que mostra aquele equilíbrio. O equilíbrio na hora de tomar decisões. E essa semana, e vocês vão ver daqui a pouco, quando eu for falar das energias da semana, vocês vão entender o porquê da importância, a importância enorme essa semana de ser mais racional. Não é à toa que o Tarot trouxe esse conselho da justiça, de ser mais racional. Porque esta semana nós vamos ter energias muito, mas muito emocionais. Se na semana passada a gente teve a lua cheia em Áries, que já foi aquela coisa, a gente já, se vocês perceberem, a gente ainda tá tendo um pouco essa influência ainda da lua cheia em Áries, aquela coisa meio assim expansiva, impulsiva, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente ainda tá tendo ainda um pouco essa influência, dessa impulsividade da lua cheia em Áries. É, agora, essa semana, vocês vão perceber que vai caminhar para um lado mais emocional. Vai caminhar para uma coisa mais emotiva, para uma coisa muito emotiva e muito densa, muito profunda. Então, o conselho do tarô é: seja mais racional e mais equilibrado. A justiça ela pede o equilíbrio principalmente racional. O monumento de pedra, que é esse símbolo que a gente vê aí, só para vocês entenderem, né, a simbologia dessa carta, né, que esse tarô que eu estou utilizando é o tarô da Bruxa Verde. E nessa simbologia que a gente está vendo aqui, esse monumento aqui é onde as pessoas se uniam para fazer uma espécie de tribunal. É como se fosse um tribunal onde as pessoas se sentavam aqui em volta, né? As pessoas sentavam aqui nessas pedras para tomar decisões. Então, sentavam, né, aqui como se fossem 12 pedras, né? Então, sentavam-se como se fosse um conselho, né? Então, é como se fosse um conselho de 12 juízes, né? Então, sentavam 12 ali. Até tem no tarô da Floresta Encantada, tem o Conselho dos Animais, né? E tem 12 juízes, né? Ali tem os 12... Tem os 12 pedras, as 12 pessoas que sentam ali. E aí, cada um vai dar a sua sentença. Só que aí, eles dão sua sentença o quê? Em volta da pedra. Por que ficou em volta dessa pedra? Porque essa pedra que fica bem no meio, ela mostra o quê? Ela mostra a racionalidade. Ela mostra o quê? Você precisa ter um fundamento. As decisões que você toma têm que ser fundamentadas. A pedra no meio desse círculo de pedras aí, perceba que eles estão sentados numa pedra, ou seja, as pessoas que vão tomar decisões estão sentadas numa pedra, ou seja, estão sentadas em cima da razão, e a decisão delas tem que ser racional, ou seja, a decisão que vai ser tomada
tem que ser uma decisão racional. Tem que ser uma decisão fundamentada. E esse símbolo aqui que parece lembra um pouco um labirinto, né? Mas esse labirinto, perceba que é um labirinto que ele vai caminhando, caminhando até chegar no centro, né? Ele é um circuito, ó, que vai caminhando, caminhando e chega até o centro do círculo. Esse símbolo, ele mostra que tudo que você faz é o círculo kármico, digamos assim. É o símbolo do karma. Porque a justiça, ele vai falar do karma. Ou seja, tudo que você faz volta para você. Ou seja, não importa as ações que você fala, toda ação gera uma reação. Ou seja, as ações que você faz, ela é como se fosse um círculo. Ela vai dar a volta e vai chegar até você. Entendeu? Então, é importante que você tome essa consciência de que tudo o que você vai fazer tem que ser muito bem pensado e tem que ser tudo muito racional. Até porque nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos essa semana uma rainha de copas. E a rainha de copas, ela é a rainha das emoções. Vocês podem perceber que essa rainha, ela tá em volta de um mar, tá vendo? Ela tá toda em volta de um mar. Ela tá em cima de uma pedra no meio do mar. Então perceba que ela tá sentada numa pedra, mas em volta dela tá todo o mar. É como se ela tivesse rodeada do mar. Entendeu? O cuidado que a rainha de copas tem que ter é porque um passo que ela der em falso, ela cai no mar. A rainha de copas está a um passo de mergulhar de cabeça no mar. Porque a rainha de copas ela é muito sensível. Ela é aquela rainha amorosa. Ela é aquela rainha, sabe aquela rainha bondosa? Aquela rainha que todo mundo que chega até ela vai e acolhe e abraça. Sabe aquela rainha daquele reino que se você chegar nela e falar, eu tô precisando disso, ela vai e acolhe. É ao lado da imperatriz, porque a rainha nos arcanos menores é a simbologia da imperatriz, né? Ela simboliza aquele lado da imperatriz, o lado acolhedor. É o lado acolhedor, o lado bondoso, né? Só que ela traz aquele lado negativo da imperatriz, que é aquele lado de cuidar muito mais dos outros e esquecer dela mesma. Então, sabe aquela coisa de acolhe todo mundo e se mergulha nas emoções das outras pessoas e esquece dela mesma. E esse é o grande conselho que o tarô vem trazendo, que é cuidado para não cair de cabeça nas emoções. Porque a tendência essa semana é de nós, quando eu falo nós, é todo mundo, acabar caindo de cabeça nas emoções, mergulhando assim, ó, profundamente nas emoções. Vocês vão entender, daqui a pouquinho eu vou falar por quê. Porque nós temos duas energias planetárias aí no universo que tem tudo para fazer com que a gente assim mergulhe de cabeça nas emoções. Então, assim, muito cuidado essa semana para não ser aquele mar de emoções assim que você mergulha e vai lá no fundo do fundo do fundo, entendeu? Então a rainha de copas precisa ter muito cuidado assim. Não é que você precisa ser uma pedra, né? A gente não precisa ser uma rocha assim, igual aqui a justiça. Tem que ser aquela rocha, aquela pessoa que não fala, que é sisuda, sabe? A gente precisa encontrar o equilíbrio, entendeu? A justiça, ela pede que, olha,
Perceba que o conselho da semana é equilíbrio. É equilíbrio entre a justiça e a rainha de copas. Você precisa achar o ponto do meio. Você precisa ser o meio termo entre a justiça, ou seja, você precisa ser o meio termo entre a racionalidade e a rainha de copas. Você precisa ter a razão, a racionalidade, a ponderação para tomar decisões e você ser aquela rainha, e lembrando que a rainha é a autoridade, ou seja, você ter autoridade sobre as suas emoções. E como você vai ter autoridade sobre as suas emoções? Autoridade racional. Não tome decisões pautadas somente na emoção. A última coisa que você vai fazer essa semana é decidir as coisas usando o coração como guia. Você vai utilizar a Rainha de Copas somente como o guia de acolher. Então, se chegar alguém que não tá bem, que não tá passando, que tá muito, sabe? Essa semana tem que ser uma semana onde as pessoas não vão estar bem, de uma forma geral. As pessoas tendem a estar muito depressivas no, entre aspas, né? Mas tendem a não estar muito bem no âmbito mais amplo da palavra. É, sabe aquele ápice das coisas? Ou se está bem, vai estar muito bem, se não estiver bem, não vai estar nada bem, né? Vai ser aqueles picos de emoção. Então, gente, se alguém precisar de acolhimento, seja a rainha de copas, acolha. Mas acolha como a justiça. Porque se você acolher e mergulhar nas emoções da pessoa, você afunda junto com ela. Sabe o abraço do afogado? A pessoa está se afogando, mas você não sabe nadar. Aí você dá o braço para ele, ele puxa você se você afoga junto. Entendeu? Então, o cuidado que você, enquanto rainha de copas, tem que ter é: ok, eu vou te ajudar, mas se você puder ajudar sem se molhar. Perceba que a rainha de copas, ela está em cima. Olha aqui, a rainha de copas, ela está em cima. Ela tá no meio do mar, só que ela está em cima de uma rocha. Ela está no meio do mar, mas sem se molhar. Ou seja, você precisa ser essa rainha que está em cima do mar, ou seja, a rainha das águas. Como se fosse Iemanjá. Imagina assim, uma Iemanjá da vida, né? Se precisasse, se você é dessa egrégora, né, da Umbanda, assim, se precisar, chama o poder dela aí, porque vai precisar. Vai precisar ir muito, né? Chama a Iemanjá aí que vamos precisar muito dela essa semana. Por quê? Você precisa dominar as suas águas interiores. Você não pode mergulhar de cabeça nas águas interiores. Você precisa ser igual a rainha de copas, ficar de pé em cima das águas, mas não mergulhar com tudo dentro delas. Esse é o conselho da semana. Seja racional, seja ponderado, entendeu? Para você não mergulhar de cabeça nas emoções, entendeu? Pondere suas decisões, use a razão, entendeu? Se você vê que você não está bem, aí agora eu aconselho para se você não estiver bem, se você é a pessoa que não está passando bem. Se você não está passando bem, se você não está bem emocionalmente, então é o momento de você se afastar das coisas, se afastar das situações que você não está bem e você haja com racionalidade. Em que sentido? Pare. Na hora de você analisar a situação, não olhe com o olhar da emoção, olhe com o olhar da razão. Pense assim: por que é que isso está me afetando? Por que é que eu estou assim? Será que realmente isso tem essa, eu tenho razão para estar assim mesmo? Porque a tendência essa semana é que tudo fique muito maior, sabe? A tendência é que a gente tenha uma espécie de lua, assim, sabe? Tudo fique muito amplo.
sabe? A gente acha que é catastrofizar tudo, entendeu? Às vezes uma coisa pequenininha a gente faça, nossa, uma tempestade de copo d'água. E agora eu vou explicar para vocês o porquê de tudo isso, tá? Por que que a gente tem essa semana a ter esse mar de emoções? Essa semana nós temos dois fenômenos principais acontecendo no céu. O primeiro, eu vou começar de trás para frente. No dia 24, que é uma quinta-feira, nós temos a lua minguante. E a lua minguante entrando em Leão. A lua minguante Leão, quando a gente fala de lua minguante, ela é a lua das faxinas. É a lua do destralho, vocês já conhecem, né? E quando a gente fala lua minguante Leão, a gente está saindo da lua cheia em Áries, ou seja, aquela lua, né? Como eu falei para vocês na semana passada, aquela lua em que expansiva no signo que já é, né? Eufórico. Agora a gente vai entrar na lua minguante, ou seja, vai ser aquele momento de mais, sabe, respira, né? Vamos dar um calma, né? Vai ser um respiro um pouco maior. De certa forma, vai ser um respiro. Só que antes da lua minguante, no dia 22, nós temos a entrada do Sol em Escorpião, ou seja, nós vamos entrar no signo Escorpião. A entrada oficial do signo Escorpião, no dia 22. Quem não conhece, quem conhece o horóscopo, né? Todo mundo acho que já ouviu falar, né? O escorpião é o signo mais emotivo, é um dos signos mais emotivos do zodíaco. Ele só não é tão emotivo, assim, nós temos 3 signos de água: peixes, câncer e escorpião. Claro, gente, que câncer é a emoção em pessoa, mas escorpião também é um signo emotivo, só que ele é um signo muito profundo. Essa é a questão do signo escorpião. Por que eu falei pra vocês que a gente tem que tomar cuidado essa semana com as emoções? Porque nós temos a entrada de um signo, e assim, quando eu falo, tudo bem, quem é de escorpião, a pessoa que é de escorpião por si só já é emotiva. Mas quando a gente tem a entrada do Sol em um signo, isso afeta todo mundo, não é só aquela pessoa. Não é só a pessoa que é de escorpião. Não é só quem nasceu em escorpião que vai ser afetado. Todo mundo que está em volta. Entendeu? Ah, mas eu não sou de escorpião. Ok, mas todo mundo que está em volta também é afetado. Mesma coisa, quando chega o Sol em Áries, todo mundo vai ter aquele impacto do início de um novo ciclo, da ação, vamos lá, e bora, né? Aquela coisa de um novo ano astrológico e vamos, né? Todo mundo vai impactado quando inicia o Sol entra em Áries, entendeu? Não é só o ariano que vai ter o impacto do Sol em Áries, entendeu? A mesma coisa é quando entra o Sol em Escorpião, entendeu? O escorpiano, ele tem essa coisa emotiva, né? Ele tem essa coisa da emoção. Só que ele tem uma emoção muito profunda. A diferença de escorpião para os demais signos de água é que as emoções do escorpião é aquela emoção que vai lá no profundo. Ele mergulha lá no fundo, no fundo do fundo do fundo, entendeu? Ele vai lá nas profundezas mesmo. E aí é que tá. A gente precisa tomar muito cuidado essa semana, porque tem os dois lados da moeda. Tem o lado bom, né? Que a gente tende a ser pessoas muito mais. A gente ter essa curadoria das emoções. Então, assim, a gente vai ter esse lado muito mais assim, de olhar muito mais para nós mesmos. E isso é muito bom. O lado bonito do signo escorpião é isso, porque o escorpiano, ele não é aquela pessoa superficial. O escorpiano não é aquela pessoa que olha assim, tipo, ah, tá. Não. O escorpiano é aquela pessoa que vai lá no profundo das coisas. Ele vai
mergulha mergulhando mesmo, né? E então, o lado bonito de mergulhar dentro de nós mesmos, tipo uma sacerdotisa, é que a gente vai ter esse mergulho profundo para num autoconhecimento mesmo, principalmente emocional. Só que a gente tem uma. Como a gente está falando de uma energia mais universal, não é uma coisa só eu. Tipo assim, não é só eu que vou estar passando por isso. É uma coisa universal. Então, quando a gente fala de uma coisa coletiva, uma coletividade, aí é que está o problema. Aí é que mora o perigo. Entendeu? Porque quando é uma coisa só eu que estou passando, beleza. Entendeu? Porque daí se eu tiver lá um momento que eu não tô bem, agora não tô muito legal, beleza. Ah, hoje eu tô super bem, amanhã não tô muito legal. Tranquilo. Só que vai ter momentos em que, quando a gente fala da coletividade, que da mesma forma que eu não estou bem, vai ter uma galera que não vai estar bem também. E da mesma forma que vai ter pessoas que estão bem, vai ter pessoas que não vão estar bem, entendeu? É essa questão. Quando a gente fala de energias coletivas, é essa questão. E aí, por isso que é importante a gente lembrar da justiça e da rainha de copas. Lembrem disso. Precisamos ter a racionalidade, ou seja, ter os pés no chão, todos nós, porque todos nós vamos ter essa influência do signo escorpião na gente, ou seja, todos nós vamos estar sendo afetados por essas emoções, a flor da pele ali. Então a gente precisa ter essa racionalidade e todos nós precisamos também ter esse lado amoroso, esse lado acolhedor da rainha de copas. Porque se a gente tiver só o lado amoroso, acolhedor, né, bondoso da Rainha de Copas, a gente afunda junto com as pessoas. A gente não vai saber é, separar uma coisa da outra. A gente não vai separar. A gente não vai saber o momento do tipo, olha, até aqui eu consigo te ajudar, agora eu não consigo mais. Entendeu? E se por outro lado tiver só o lado da justiça, a gente vai ser uma rainha de gelo, né? A gente vai ser uma rainha gélida, né? Aquela pedra, literalmente a pedra que a gente viu ali na imagem, né? Vai ser aquela coisa, né? Uma pedra sem emoções. Então, nenhum nem outro. Tem que ser o equilíbrio, tá bom? Então, são essas energias que nós temos para a semana. Vamos buscar o equilíbrio, vamos buscar a racionalidade, o acolhimento mútuo de todo mundo, né? No dia 24 temos aí a lua minguante, que chega em Leão, né? Quando a gente fala uma lua minguante em Leão, significa que nós temos o momento ideal para fazermos aquela limpeza, já que nós estamos falando de Escorpião no começo, só um Escorpião, e depois temos o lua minguante Leão. Então nós vamos ter aí um momento ideal para fazer aquelas faxinas emocionais, aquelas faxinas interiores. Tudo aquilo que não te pertence não tem que estar mais na sua vida. Sabe aquele famoso detox que eu falo de vez em quando no canal? Fazer aquele detox. Então, não tá fazendo bem? Tchau. E assim, gente, já que estamos falando de um signo profundo que é Escorpião, essa lua minguante Leão vai ser muito importante fazer um detox mesmo, sabe? Aquele detox, o detox profundo, sabe? Vai ser aquele momento de ter, se fazer aquelas faxinas mesmo, sabe? Que se você não fez ao longo do ano, agora é a hora. Entendeu? Faça aquelas faxinas que você precisa fazer, tira aquilo que precisa tirar, tá? E como dicas mágicas, assim, para esses momentos, para a semana como um todo, a primeira que posso trazer de cara é um banho de rosa branca com rosa vermelha. Por que essa duplinha de rosas?
Porque a rosa branca, ela faz aquela limpeza interior, ela limpa tudo aquilo que a gente está sentindo de mágoas, de ressentimentos, tudo aquilo que a gente não está se sentindo bem, vai limpar. E a rosa vermelha, em contrapartida, ela vai trazer o amor próprio, vai trazer o amor, o autocuidado, que muitas vezes a gente vai precisar, que Leão traz isso pra gente, né? Então traz esse amor, esse autocuidado, né? Então um banho de rosa branca com rosa vermelha vai ser perfeito para essa semana. Um outro banho que vai ser muito bom para essa semana, já que temos aí um sol em escorpião, seria um banho para você fazer de, de lavanda, né? Se você gostar de lavanda, para você poder trazer mais calma, mais tranquilidade para você. Se você tiver muito assim, porque como a gente está falando de emoções de uma forma geral, não é só emoções românticas, não é só emoções tensas, né? Mas aquelas emoções de tudo. Então, se você tiver todo tipo de emoção, às vezes você vai estar estressado, você vai estar com emoções muito à flor da pele. Então, um banho de lavanda, um banho de camomila, para acalmar, entendeu? Então, busque esse tipo de coisa. Aí, como uma dica mágica também, o banho não, os cristais, que são os cristais de quartzo transparente e o quartzo rosa. Além, claro, de você utilizar uma selenita, né? São cristais que você pode estar utilizando ao longo dessa semana, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês, que vocês possam ter uma semana tranquila. Tenham muita paz essa semana, busquem um equilíbrio, tá? Lembre-se dessas duas cartas que eu mostrei para vocês. Vou mostrar aqui novamente, ó. Lembre-se da justiça, da rainha de copas. Gravem bem essa imagem aqui, ó. Tá? É o equilíbrio entre a razão e a emoção. O segredo dessa semana é equilíbrio entre razão e emoção. Ok? Então é isso, meus amores, ó. Um beijo pra vocês. Um bom fim de semana. Se cuidem essa semana. E até semana que vem. Tchau, tchau.